Prezados professores, sejam todos muito bem-vindos a mais um semestre letivo. Sejam muito bem-vindos a 2020.2. 2020.1 mal acabou e a gente já está aqui, né, para discutir as nossas disciplinas, para discutir os novos desafios, porque querendo ou não a pandemia pelo novo coronavírus trouxe um monte de desafio para a gente. E agora, mais do que nunca, a gente vai precisar desse apoio de cada um de vocês, porque nós estamos trabalhando com disciplinas clínicas e essas disciplinas elas precisam de um cuidado nesse contexto que a gente está falando, porque os nossos alunos no ano que vem eles vão para o estágio e eles vão para o estágio sem a carga horária prática, sem o momento do contato, na verdade, sem a carga horária não, mas sem o contato prático com o laboratório, sem um contato direto, que nessas disciplinas é insubstituível, a gente sabe disso. Mas a gente também sabe que a gente está num momento em que não é possível, então a gente precisa se ajustar e nós nos ajustamos da melhor forma possível, eu acredito. Eu vou apresentar para vocês o plano de ensino e guia de estudo da disciplina de parasitologia clínica, né? Eu vou apresentar para vocês agora o plano de ensino da disciplina de parasitologia clínica. Vou mostrar como que a disciplina ficou. Houveram algumas mudanças, muitas mudanças. A disciplina melhorou muito com o feedback que eu recebi de alguns professores, com o contato que nós tivemos e com as conversas que foram sendo realizadas ao longo do semestre, especialmente com as dificuldades, né? Mas é nesse momento em que eu vou apresentar para vocês o plano para que vocês possam entender qual é o nosso objetivo, qual é o meu objetivo como professor responsável da disciplina e qual é o objetivo da Virgínia como coordenadora, para que vocês possam andar com a disciplina com segurança e sabendo que todo mundo, independente do local que esteja, está falando a mesma língua. Para quem não me conhece, meu nome é João Marcelo Oliveira, eu sou biomédico, sou professor responsável da disciplina de parasitologia clínica e também da disciplina de microbiologia clínica. Eu sou biomédico e coordeno o curso de bacharelado em biomedicina do Claretiano, Faculdade de Boa Vista. Bem, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês a partir de agora o plano de ensino da disciplina de parasitologia clínica, tá? Ainda não é a versão final, nós estamos fazendo uns últimos ajustes, mas são ajustes relacionados único e exclusivamente à formatação e alguns dados da disciplina. Bem, vocês vão perceber que a introdução à disciplina ela tem o mesmo caráter, então nós fizemos uma apresentação bem direta e focada, a ementa da disciplina não mudou, alguns objetivos específicos foram adicionados para que a gente pudesse trabalhar alguns outros contextos por conta da pandemia, então nós temos novos objetivos aqui sendo explanados, tá? As bibliografias são basicamente as mesmas, porém vocês vão conseguir compreender que na indicação das leituras dos ciclos, a gente está utilizando bibliografias online, bibliografias que a gente consegue utilizar acessando alguns links. E eu encontrei, por mais que seja uma versão muito antiga do livro, mas eu encontrei o Parasitologia Humana, do David Pereira Neves, disponível para download por um link de uma universidade pública. Então eu acredito que eles devem ter algum convênio, alguma coisa assim, e eu acabei pegando esse link, que é um link público, então eu acabei colocando ele como e-referência, e automaticamente a gente vai utilizar ele, especialmente nesse momento em que a gente não pode liberar o aluno para ir para a biblioteca pegar os livros. A gente sabe que existe uma referência super atualizada dessa mesma literatura, que é de 2016 ou 2017, e a gente tem essa literatura como indicada no nosso plano de ensino, porém nesse momento a gente vai trabalhar com as possibilidades das literaturas online, tá bom? Vocês vão perceber também que tem muita indicação de Atlas para os estudos dele no que se refere aos conteúdos práticos da disciplina, tá bom? Nesse primeiro momento, especialmente no primeiro ciclo de aprendizado à distância, de aprendizagem à distância, eu trouxe alguns conteúdos introdutórios, como o próprio nome já diz. Então eu trouxe introdução ao diagnóstico parasitológico, técnicas e manuseio de material clínico em parasitologia, e especialmente alguns conceitos básicos. Então nesse primeiro momento, é muito importante a gente resgatar alguns conceitos básicos, como o que é o agente etiológico, o que é o vetor, qual a diferença entre os dois, quais são as doenças de ciclo monossênico, heterossênico, quais são os agentes das principais parasitoses humanas. Então, todos esses contextos para que eles consigam entender que a malária, por exemplo, é uma parasitose, é uma hemoparasitose, junto com a doença de Chagas, por exemplo, mas que existem as parasitoses intestinais causadas por protozoários, as parasitoses intestinais causadas por eumintos e por aí vai. Então é muito importante que a gente possa, nesse primeiro momento, resgatar algumas coisas antigas que são muito importantes, tá bom? E as literaturas são essas, tá? Parasitologia Humana, do David Pereira Neves, né? Uma literatura de 2004.
e o link para download do livro está aqui, tá bom? É um link do Instituto Federal do Mato Grosso, tá bom? Então a gente consegue perceber que é um link público, então acredito que não tem nenhum problema a gente utilizar nesse primeiro momento, tá? Primeiro ciclo, os 3 primeiros capítulos aqui e algumas outras literaturas que porventura vocês queiram e podem inclusive indicar, tá certo? O nosso fórum de abertura, né, o fórum padrão de relacionamento inicial com os alunos, nós já sabemos dele, né? Nós temos o segundo ciclo de aprendizado e nesse primeiro momento, e especificamente no segundo ciclo, nós vamos falar sobre as parasitoses humanas, as hemoparasitoses, né, causadas por protozoário na maioria das vezes. Então, nós vamos trabalhar esses contextos. Eu trouxe aqui, mais uma vez, o livro do Neves. Percebam que tem capítulos diferentes, então é importante a gente compreender, porque cada capítulo vai trabalhar uma doença diferente, tá? Eu trouxe um manual público de diagnóstico da malária e um manual público de diagnóstico da doença de Chagas. Então, vocês podem também indicar outros manuais, como o de diagnóstico da leishmaniose. Eu trouxe esses aqui como os principais, porque nos próprios capítulos do livro eles trazem os diagnósticos dessas doenças também, tá bom? E aí é importante vocês utilizarem de tecnologias, especialmente de artigos e literaturas mais recentes, que trazem outros apanhados relacionados ao diagnóstico. Então, o que há de novo no diagnóstico da malária? O que há de novo no diagnóstico da doença de Chagas? Quais são as tecnologias utilizadas? Será que o imunodiagnóstico não está mais presente do que o diagnóstico tradicional da visualização do parasita, que não é tão sensível assim em alguns momentos da doença? Então, é importante questionar os alunos a respeito disso, para a gente não ficar focado somente na parasitologia tradicional da visualização da lâmina, e sim também no imunodiagnóstico, no diagnóstico pelas técnicas de biologia molecular especificamente também, na verdade especialmente, tá? Nós temos um primeiro portfólio e esse primeiro portfólio ele foi modificado, ele é totalmente diferente do portfólio anterior. Então nós temos aqui 3 principais objetivos, que é resgatar conceitos básicos em parasitologia, né? A compreensão dos aspectos clínicos das principais doenças infecciosas e parasitárias e o desenvolvimento de habilidade com a escrita de protocolos de diagnóstico. Então eu trouxe aqui a descrição extremamente detalhada de como que eles vão fazer a descrição desse protocolo. Então assim, eles vão escolher uma doença, eles vão descrever brevemente essa parasitose. É muito importante que nesse momento em que eu estou falando especificamente do número 2, né? Nesse momento em que ele vai descrever essa parasitose, é muito importante que ele use de artifícios como imagens, ciclos biológicos, imagens do parasita, imagem do vetor, as formas parasitárias, que eles resgatem, por exemplo, que na doença de Chagas nós temos 3 formas evolutivas, tripomastígota, amastígota e promastígota, amastígota, promastígota e tripomastígota, né? Que eles possam resgatar todas essas formas evolutivas. A malária tem os gametócitos, tem os trofozoítos, que ele possa resgatar todas essas bases da parasitologia para que ele possa aplicar isso no diagnóstico laboratorial, porque a forma evolutiva que ele enxerga na lâmina, por exemplo, tem um significado muito importante, né? Então, em paralelo, ele vai escolher algumas outras técnicas de diagnóstico dessa doença e ele vai fazer um comparativo entre essas técnicas, tá? Então, o que ele vai fazer? Por fim, o aluno vai descrever outras metodologias que podem ser utilizadas para o diagnóstico dessa parasitose, como, por exemplo, diagnóstico imunológico, sorológico, molecular, né? Ele vai comparar essas técnicas considerando alguns aspectos. Quais são esses aspectos? A sua aplicação em laboratórios de rotina. Então, será se o imunodiagnóstico é bem aplicável? Será se o diagnóstico molecular é bem aplicável? Sua eficácia, especificidade e sensibilidade. Pessoal, professores, é muito importante nesse momento a gente discutir essa questão. No imunodiagnóstico a gente tem uma infinidade de possibilidades, mas a gente sabe que a literatura mostra que nem todas as formas de imunodiagnóstico são tão sensíveis ou tão específicos. Nós sabemos que alguns são específicos, mas têm sensibilidade baixa, outros têm alta sensibilidade, mas têm baixa especificidade. Então a gente precisa trabalhar esses contextos também para que eles possam compreender, né? E por último, ele vai dar a opinião dele e justificar, concluindo qual a melhor técnica e por quê. Então é ele quem vai dizer qual é a melhor técnica e é ele que vai defender essa tese de por que o imunodiagnóstico é melhor do que outro, por que o diagnóstico tradicional é soberano, por que o diagnóstico molecular é mais importante. É ele, o aluno, quem vai determinar, tá bom? E aí ele vai enviar e você vai corrigir
conforme os critérios, tá certo? Os critérios estão todos aqui embaixo, tá bom? É muito importante que no momento de cadastrar essa atividade você deixe muito claro, é muito importante que na primeira aula você folhe o PED com ele, para que ele possa entender quais são as atividades, para que ele não ache que são as atividades que os colegas fizeram, para que eles compreendam que nós da coordenação, a Virgínia como coordenadora, nós como professores responsáveis, estamos atentos à atualização dos PEGs para melhorar cada vez mais e mostrar para eles o quanto que é importante a fazer essas atividades com uma certa seriedade que elas precisam que sejam feitas, tá bom? Então vamos lá. Seguindo o nosso fluxo, o nosso semestre, nós temos o terceiro ciclo, né? E nós temos aqui o conteúdo que é reconhecer e estudar as principais infecções humanas causadas por protozoários. Então eu trouxe infecções intestinais e sexualmente transmissíveis. Por quê? Porque nós temos a tricomoníase, né? Conhecer as principais amebas e as amebas de vida livre, amebíase e giardíase. Como sugestão, nesse momento, sempre que vocês forem trabalhar suas aulas, se vocês trabalham com slides, tentar deixar esses slides o mais ilustrado possíveis. Utilizem-se de todas as imagens de Atlas que vocês imaginarem para tentar fazer com que ele entenda tudo isso, tá? E aliando sempre a técnica. Por exemplo, não adianta nada a gente mostrar um ovo de Ascaris sem dizer para ele assim, olha, esse aumento é de 100 vezes, é de 20 vezes, é de 10 vezes. Um ovo é menor do que um parasita. É claro que a gente entende isso, mas o aluno às vezes não tem essa dimensão e simplesmente não enxerga isso dessa forma. Então é importante você colocar o verme de um lado, ou a larva de um lado, do outro lado o ovo, e em seguida um ovo eclodindo. Então tentar colocar as coisas de uma forma proporcional que ele consiga entender. O que é mais importante ainda nesse momento é você aliar toda essa teoria à técnica. Então ele precisa saber que aumento que aquele ovo está sendo visualizado, ele precisa saber que técnica é aquela, tá? Por que eu falo isso? Porque não adianta nada a gente falar assim, olha, as técnicas tradicionais são Hoffman, Willis, né, Ber Moraes, as principais técnicas a gente sabe quais são, e eles também já vão saber e vão aprender nessa disciplina. Mas a gente precisa dizer assim, olha gente, na ascaridíase, essa técnica que a gente utiliza, esse parasita ele tem ovos leves, então a técnica mais adequada é de Willis. Então tudo isso tem que ser muito bem correlacionado durante as aulas. E é muito importante também sempre aliar as técnicas tradicionais, técnicas diferenciais, como o imunodiagnóstico e o diagnóstico molecular, que a gente sabe que alguns laboratórios utilizam, e na maioria das vezes, como a gente tem algumas tecnologias que são utilizadas no laboratório de parasitologia para simplificar as coisas, por conta do contato, às vezes, com o material biológico, simplesmente utilizam uma única técnica, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso e mostrar para eles o quanto que é importante eles conhecerem as técnicas aliadas, tá? Mais uma vez aqui nós temos Parasitologia Humana do David Neves. Eles vão achar que que é o mesmo livro, porque é, mas eles não têm que se atentar que os capítulos são diferentes. Então, todas as doenças que eu falei aqui são esses capítulos selecionados. É importante vocês saberem quais são, para tentar ficar sempre essa conversa alinhada, sabe? Ah, não, o capítulo 14 é da doença X, capítulo 15 é da outra doença ali. Então, fiquem atentos à leitura, sempre chamar durante as aulas para a leitura dos materiais. É muito importante. E sempre aliado, vocês vão ver alguns atlas, também atlas online. Então, abram esses atlas, mostrem para eles como que funciona, para que eles possam compreender o uso dessas ferramentas aliado à prática profissional, tá? Seguindo aqui, nós temos o projeto de prática. Então, no projeto de prática, na parasitologia clínica, eles vão fazer a elaboração de um artigo científico, tá? E esse artigo científico, ele tem esse propósito. A disciplina, durante esse semestre, que vai acontecer agora, 2020.2, ela tem uma ideia um pouco mais tecnológica, já que a gente está vivendo um momento mais tecnológico, já que a gente está vivendo um momento mais de procurar, de saber o que está acontecendo, de pesquisar e de estudar mais online, chegou o momento deles também se ligarem nisso. E uma vez que eles vão logo construir o seu artigo científico, a gente está tendo aqui um momento deles aprimorarem essa escrita, ou deles aprenderem, porque muitos não sabem, e vocês vão ajudá-los nisso, né? Não é uma disciplina que vocês vão orientar todos os dias a escrita, não precisa. Você pode sim separar os finais das suas aulas para fazer as orientações, para ensinar, para mostrar algumas coisas, mas eles vão fazer o artigo e vão enviar e vocês vão simplesmente corrigir.
tá? O que é importante nesse momento? Deixar disponível para eles os modelos, os padrões, que serão encaminhados para vocês também. Eu mesmo encaminharei. A minha sugestão é que vocês deixem sempre claro para eles isso logo no início do semestre. No início do semestre, deixem claro que eles terão que fazer um artigo e que um artigo não cai do céu da noite para o dia. Então eles precisam fazer isso com bastante tempo e com cuidado também, tá bom? Façam todas as correções adequadas e as pontuações dessa mesma maneira, tá? Por que eu falo que a disciplina tem uma pegada um pouco mais tecnológica? Porque a gente está fugindo daquela parasitologia tradicional, das técnicas tradicionais. A gente está entrando no momento em que o imunodiagnóstico é importante, que o diagnóstico molecular é importante. Então, no momento da elaboração do artigo deles, eles vão considerar algumas linhas de pensamento crítico. Imaginem essas linhas de pensamento crítico como linhas de pesquisa, entende? Então, eles vão trabalhar com o diagnóstico diferencial das doenças parasitárias, né? Eles podem, na verdade, eles podem escolher uma dessas áreas e trabalhar, tudo bem? Esses não são temas, eles são linhas de pensamentos. Então, eles podem trabalhar, por exemplo, com o diagnóstico diferencial, eles podem trabalhar com a ideia do diagnóstico molecular das doenças infecciosas e parasitárias. Se eles quiserem, eles podem utilizar mais de uma doença, eles podem correlacionar uma doença, eles podem mostrar que a metodologia utilizada para uma é melhor que a outra e vice-versa. Eles podem fazer comparações, pode fazer o que ele bem entender, desde que esteja dentro desse apanhado científico que a gente está trabalhando, tá? Existem vários genes relacionados, por exemplo, a mutações na leishmaniose, na doença de Chagas, inclusive na malária. Então a gente pode trabalhar com genes responsáveis por resistência a antimicrobianos utilizados no tratamento das doenças parasitárias. A gente pode também entender um pouquinho sobre a genética das doenças infecciosas, tá? E algumas tecnologias de diagnóstico tradicional em parasitologia. Então a gente tem um apanhado de contextos que a gente pode utilizar para a elaboração desses artigos e orientar. Não custa nada você, como professor, eu faço sempre isso, de abrir o PEG, ler o PEG junto com eles no primeiro momento e mostrar para eles o que eles têm para fazer, para que eles entendam que tem muita coisa, para que eles entendam que o semestre não vai ser fácil, mas que ele não vai ser impossível e que o nosso papel vai ser ajudar eles, guiar eles por esse caminho, né? E aqui tem mais outras orientações que eles vão lendo e que vocês podem se apropriar deles na medida em que o PEG for liberado, tá bom? E aqui também os critérios de avaliação. Lembrando que tem que ficar muito claro, notas abaixo de 0,7 são alunos reprovados. Então, por exemplo, isso é um projeto de prática. O projeto de prática ele gera dependência. Então, se o aluno tirou 0,7, ele aprovou. Agora, se ele tirou 0,6, ele automaticamente está reprovado no projeto de prática. Essa é uma regra imposta pela coordenação, discutida, na verdade não é simplesmente imposta, mas foi uma média que nós discutimos e que a gente viu que ela tem sido interessante para que o aluno possa compreender que essa atividade ela precisa de uma atenção maior e que ele precisa compreender o quanto que essa atividade é importante para a formação dele. Porque ele sempre entende, o segundo portfólio é sempre mais pesado. Porque esse momento em que a gente está integrando o aluno às práticas profissionais do biomédico, tá? E nesse momento vai ser por meio dessas pesquisas. No ciclo 4, nós temos a maioria das doenças causadas por helmintos, né? Então, nós temos a esquistossomose, teníase, immunolepíase, ascaridíase, enfim, várias outras doenças que a gente costuma trabalhar na parasitologia e focando sempre no diagnóstico. Mais uma vez, os atlas online e os capítulos das respectivas doenças. Lembrando que o capítulo desse livro, ele vai trazer todo o apanhado introdutório da doença, o ciclo biológico e tudo mais, mas o foco da disciplina é no diagnóstico laboratorial. Mas precisa ficar claro para o aluno que ele já estudou isso, essa base na parasitologia básica, na parasitologia e na microbiologia, ou na parasitologia, bacteriologia e micologia. Então, ele estudou tudo isso nessas disciplinas básicas, mas que ele precisa resgatar, mas que ele precisa compreender esses conceitos básicos para que ele saiba que na ascaridíase ele não vai encontrar um trofozoito, ele vai encontrar um ovo, ele vai encontrar uma larva, entende? Para que ele compreenda que aquela coisinha redonda que tem 4 núcleos não é um ovo de Minolepis nana, de nada disso. Aquela coisinha redondinha com 4 núcleos é uma ameba tal, entendeu? Eles precisam entender esse contexto, essa diferenciação,
Porque é muito comum os alunos verem uma coisa redonda com 8 núcleos, em vez de dizer, é um cisto de Entamoeba histolítica, Entamoeba coli, ele vai dizer que é um ovo de alguma outra coisa. Então eles precisam compreender e resgatar esses conceitos básicos, senão a disciplina não se constrói, entende? Essa habilidade não vai se construir. Por fim, nós temos o quinto ciclo, com as suas referências, e nós temos a atividade do portfólio. Vocês percebem que essa atividade não mudou. Por quê? Porque é o momento em que você, como professor da disciplina, vai agregar. Você vai disponibilizar um artigo, você vai disponibilizar um caso clínico, você vai disponibilizar um protocolo de diagnóstico errado para que vocês discutam juntos, e é o momento em que você vai ter que trabalhar nessa atividade. Eu sempre deixo claro nesse momento aqui que é o momento em que você vai criar uma situação, que você vai colocar um artigo para eles lerem e discutir, tá? Gente, por favor, não deixem os alunos acreditarem que o professor abre o fórum, joga a bomba e sai correndo. Não façam isso, é muito importante. Eu sei que a gente não tem muitos casos disso na biomedicina, mas eu percebo muito isso em outros cursos, ou até mesmo professores de outros cursos que vêm ministrar aula na biomedicina e percebem que aqui é diferente. Os alunos cobram a participação no fórum e é muito importante que você abra o fórum e discuta junto com os alunos, senão os alunos nunca vão compreender realmente a real necessidade do fórum, que é um momento de discussão do professor com o aluno, que é um momento de descoberta, que é um momento de entender as coisas, que é um momento de eles concordarem, discordarem, discutirem todos os assuntos pertinentes àquela atividade. Então, nesse primeiro momento, nunca esqueçam, discuta junto com o seu aluno o que você propôs inicialmente, tá? Sempre discutindo, porque senão, quando você der uma nota baixa, quando você der uma nota que ele pode acreditar que não, você também não vai ter argumento para contrabater ao que ele está falando, porque você não discutiu, né? Então faça isso, discuta, abra o fórum, já começa o fórum falando, vamos lá pessoal, vamos conversar, vamos trocar uma ideia e discutir isso com eles, porque é realmente muito importante. Tudo bem? E dessa forma a gente acaba a nossa disciplina, né? Trazendo algumas considerações finais a respeito da formação pedagógica, da formação técnica do biomédico e trazendo esses conceitos iniciais. É isso. Eu espero que vocês tenham entendido como que vai funcionar a disciplina de parasitologia. Eu espero que vocês possam compreender como que a disciplina vai funcionar e eu preciso contar muito com vocês na elaboração das questões da disciplina, tá? Se você vai gravar uma aula prática para mostrar para os seus alunos, se você vai trabalhar um vídeo, se você vai trabalhar uma técnica específica, compartilhe sempre isso com a gente, para a gente trabalhar sempre da mesma forma. Aqui em Boa Vista, quem vai dar a disciplina de parasitologia clínica é o Lucas. Ele também é biomédico, mas não sou eu quem vai ministrar a disciplina, então eu não vou poder gravar aulas de parasitologia. Mas se vocês gravarem, vocês podem se reunir para um ficar responsável por uma aula, outro ficar responsável por outra aula, vocês trocarem essas aulas entre vocês para que a disciplina possa funcionar de uma forma mais adequada. E a segunda situação que eu queria pedir para que vocês participassem era das reuniões ou então da construção das provas, das questões online também. Por quê? Porque se você não me mandar a questão, eu vou cadastrar as questões de acordo com o ciclo como vocês já faziam, mas questões que eu já tenho no meu banco, ou então questões que eu vou criar naquele momento. Mas se você mandar suas questões, vai ficar muito mais fácil do aluno se enxergar na sua prova e não vai ficar sempre aquele burburinho de que a prova vem de Batatais, a prova vem de não sei de onde, a prova vem de São Paulo. Não é assim, né? Os alunos precisam compreender que a prova é construída entre os professores do curso, entre os professores responsáveis, entre o professor que está administrando a disciplina. E a gente sabe que a responsabilidade das disciplinas rodam também. Então a gente sempre tem que colaborar junto com isso, tá bom? Então é isso. Um abraço para vocês, boa disciplina para todo mundo. Qualquer dúvida eu estou por aqui. Meu contato eu vou deixar aqui em algum lugar para vocês. E é isso. Um abraço e bom semestre. Tchau, tchau.